Doce presença, doce presença, doce presença. Abre a Bíblia lá em Atos capítulo 12. Você que trouxe Bíblia, abre a Bíblia lá em Atos capítulo 12. Você que não trouxe, acompanha aí no telão. Eu queria que você deixasse Atos capítulo 12, tá bom? Você deixasse aberto em Atos capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos hoje. Na verdade, nós vamos ler pelo menos 25 versículos. A Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 1: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns. Queria pedir para que só segurasse as águas aí, Regis, por favor, até a gente ler a Bíblia, tá bom? Depois as crianças distribuem, tá bom? Vamos prestar atenção aqui na palavra. Depois a gente serve as pessoas. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, diga, matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-la em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente. Diga, a igreja orava a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, com algemas presas e 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Eu já quero declarar sobre a tua vida, cara, você vai começar a viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles replicaram: estás fora de si. Mas diante de forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, é isso aí. Ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere, e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou,
houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não o encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Até aqui. Amém? Estende suas mãos para cá, me abençoa. Amém? Libera palavras do céu sobre a minha vida. Pede para Jesus me usar, que eu não fale nenhum tipo de besteira, amém? Libera palavras de Deus aí sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Deus. Receba a oração da tua igreja, Pai. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Quem está feliz aí, diga amém. Olha só. Esse texto é um texto clássico da palavra de Deus. É um texto um quanto famoso diante daquilo que talvez você já ouviu a respeito desse texto. Mas hoje eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza de uma coisa: se você entender aquilo que o Senhor irá fazer nessa noite, eu já quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te levar para um outro nível espiritual. Você recebeu isso em nome de Jesus? Eu estou dizendo que se você abrir o teu coração, Deus vai te levar para um outro nível espiritual em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, para mim é um dos livros mais incríveis que a Bíblia tem, porque mostra como Deus é capaz de usar pessoas comuns como eu e você. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: Deus pode te usar, só basta você crer. Amém? Eu acredito que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era médico, para poder mostrar para mim e para você que todos nós, se a gente abrir o nosso coração, Deus pode nos usar de uma forma extraordinária. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? E a Bíblia diz no versículo 1, cara, assim, a Bíblia fala assim, ó: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Para você entender aqui, a igreja começa a ser perseguida. Em Atos capítulo 2 é quando o Pentecostes acontece. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um barulho como um som de um vento, e entrou naquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Eu quero declarar que você será cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. E a Bíblia diz que a partir do Pentecostes, a partir daquele dia que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que a igreja começa. Ali é o início da igreja. Ali é o início onde Deus começa a levantar homens e mulheres de uma forma incrível. Tanto que na primeira pregação de Pedro, a Bíblia fala que 3.000 pessoas se convertem. Na primeira pregação do apóstolo Pedro. E aí a Bíblia diz que começa uma perseguição a partir dali. Em um momento Pedro é preso, mas ele é liberto. Só que aqui no capítulo 12, a Bíblia diz que Herodes começa uma perseguição severa contra a igreja. Ao ponto da Bíblia falar que ele começa a perseguir as pessoas e a maltratá-las. E aqui eu quero trazer um dado interessante, um dado histórico, porque muitas vezes a gente fica ouvindo sobre Herodes e a gente acha que Herodes é apenas uma pessoa, mas Herodes, ele era um título, entendeu? Herodes era um título. Por quê? Porque esse Herodes aqui é o Herodes que o nome dele era Agripa. Esse Herodes aqui, ele era neto daquele Herodes que foi conhecido como Herodes o Grande. Quando Jesus nasce e ele dá um decreto e fala assim: olha, vocês vão começar a perseguir, vocês vão matar as crianças abaixo de 2 anos. Lembra disso? Lembra que quando há um decreto de Herodes, só que esse Herodes aqui, ele é o neto do Herodes o Grande. E aí ele libera um decreto também com o objetivo de matar os cristãos, com o objetivo de maltratar as pessoas.
Eu já quero declarar em nome de Jesus, cara, que se você estiver dentro do propósito de Deus para a tua vida, não existe perseguição que pode te parar. Amém? A gente vê aqui que Pedro, esses caras cheios do Espírito Santo, eles não pararam. A Bíblia diz que no versículo 2, Herodes manda matar Tiago. Quem é Tiago? Tiago é irmão de João. Lembra dos 3 discípulos que era mais próximo de Jesus? Quem eram os 3? Tiago, Pedro e João no barquinho, né? Tiago, Pedro e João no barquinho, é assim? É como? A ordem. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Esse Tiago aqui que morreu por conta de um decreto de Herodes, era esse Tiago. Era aquele que estava no monte da transfiguração com Jesus. É aquele que quando Jesus ele chega numa casa e uma menina está morta, Jesus vira para as pessoas e fala assim: ela não está morta, ela apenas dorme. E quando Jesus vai até o quarto desta menina, a Bíblia diz que a casa está cheia de pessoas. Só que aí Jesus manda sair todo mundo daquele ambiente. E aí Jesus só deixa Pedro, Tiago e João e o pai da menina no quarto. E aí ele libera uma palavra sobre aquela menina. Qual foi a palavra que Jesus liberou sobre aquela menina? Talita come. E aí quando ele libera aquela palavra, a menina volta a viver. O que eu aprendo com isso? É que existem níveis de intimidade que Jesus nos chama. Existem níveis de intimidade que Jesus ele estabelece sobre pessoas. Vai ter experiências, cara, que você vai ter com Deus que outras pessoas não vai ter. Você recebe isso? Ou você não deseja ser íntimo de Jesus? Porque a gente vê que Tiago fazia parte daquele hall, daquele time mais próximo de Jesus. A Bíblia vai falar pelo menos 4 tipos de relacionamentos que Jesus tem com os discípulos. Jesus tinha os 120, Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 3 e Jesus tinha 1. Quem era o 1 de Jesus? João. Foi para João que Jesus deu a revelação do Apocalipse. Imagina que experiência extraordinária esse discípulo tem. De Jesus mostrar para ele o céu antes dele morrer. Meu Deus do céu. Por quê? Porque para a salvação, presta atenção, eu sempre falo isso, para a salvação Jesus não faz distinção, mas para a intimidade Jesus faz. Aonde você quer estar? E aqui a gente vê que Tiago é o primeiro mártir dos apóstolos. Não é o primeiro mártir da igreja, porque o primeiro mártir da igreja quem é? Cadê os bons de Bíblia aí? Quem é o primeiro mártir da igreja? Estevão. Estevão é aquele diácono cheio do Espírito Santo que foi levantado pelos apóstolos. Ele é o primeiro mártir da igreja. Estevão é aquele que está sendo apedrejado, as pessoas estão tacando pedra nele, ele está morrendo, mas quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que os céus se abrem. E aí Estevão vira para aquelas pessoas que estavam apedrejando ele e fala para o Senhor, fala assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão repete a mesma frase que Jesus falou quando ele estava na cruz. Cara, que discípulo extraordinário é Estevão. Que eu e você, nós precisamos aprender com esse cara. Tiago aqui, ele é morto a fio da espada de Herodes. Então fica imaginando como que aqueles amigos, que estavam o tempo todo juntos, que Jesus chama eles para uma caminhada, eles largam tudo, você conhece a história. Os discípulos largaram tudo para poder seguir Jesus. Jesus começa a ensinar para eles princípios, e um dos princípios que Jesus ensinou para esses discípulos é o poder da amizade, o poder do relacionamento. Com certeza Pedro era íntimo de Tiago. Não vou falar que João e Tiago não eram íntimos, claro que eles eram irmãos. Então imagine a dor da perda, imagine o quanto que a igreja aqui está sofrendo. Um dos nossos já não existe mais, um dos nossos foi morto.
ao fio da espada de Herodes. Eu fico imaginando o desafio que foi para esses caras manter a fé deles. Porque muitas vezes, cara, a gente passa por um problema financeiro, a gente já duvida da nossa fé. Muitas vezes a gente tem uma enfermidade, a gente já duvida. E aqui a gente está vendo que eles perderam uma pessoa da intimidade. Tiago tinha morrido. E aí a Bíblia diz que no versículo 3, observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro. Então Herodes não para. Herodes não só mata Tiago, como manda prender Pedro. E aí eu fico imaginando agora os amigos reunidos. Porque a Bíblia diz, a gente leu esse texto, a Bíblia diz que eles estão reunidos numa casa, na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, que é o escritor do Evangelho de Marcos. Essa casa de Maria é a mesma casa de Atos capítulo 2, quando o Pentecostes vem, quando eles são batizados com o Espírito Santo. Essa casa de Maria é a mesma casa onde Jesus usou para fazer a última ceia. Então essa casa era um lugar onde eles se sentiam bem, onde eles se sentiam em família. E a Bíblia diz que eles estão reunidos ali e Pedro foi preso. E aí a Bíblia diz assim, ó, tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes não só manda prender Pedro, mas fala assim, olha, vão ficar 16 soldados vigiando Pedro. Eu fico pensando por quê? Herodes mandou 16 soldados. Sabe por quê? Porque Pedro já tinha sido salvo anteriormente da prisão, lembra? E aí eu fico imaginando que Herodes falou assim, agora quer saber? Eu vou fortalecer. Eu vou colocar mais soldados agora, eu quero ver se esse cara vai fugir da cadeia. E aí Herodes coloca 16 homens para poder vigiar Pedro. E aí a Bíblia diz o seguinte, ó, Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Por quê? Porque aqui eles estavam na festa dos pães sem fermento. E a tradição diz que logo após vinha a Páscoa. Vocês lembram de quando Jesus foi preso? Vocês lembram que eles estavam também na Páscoa? Existia uma tradição judaica que quando eles comemoravam a festa da Páscoa, eram selecionados pelo menos 2 prisioneiros. E eles eram colocados em julgamento. E o público tinha o poder, as pessoas tinham o poder de escolher quem seria liberto. É por isso que quando Jesus e Barrabás estão juntos, o público, as pessoas escolhem Barrabás. Aqui é a mesma coisa. Herodes já está com essa mentalidade, espera aí, agora eu vou colocar Pedro, e eu vou colocar Pedro para julgamento. Com certeza as pessoas vão condenar Pedro. Esse era o plano de Herodes. E aí a Bíblia diz, assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja, meu Deus do céu. A Bíblia diz, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. Deixa eu te falar, querido, não existe coisa mais poderosa nessa terra do que a igreja de Deus. Não existe coisa mais poderosa nessa terra quando as pessoas se reúnem em oração. Deixa eu te falar em nome de Jesus, a minha oração é para que a tua visão se expanda a partir de hoje. Para que você saia do natural e você comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu acredito que Deus está trazendo para os nossos dias, para o nosso tempo, um manifestar da glória dEle de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que nós iríamos colocar as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Nós vamos ver pessoas chegando aqui com uma doença que para os médicos não tem cura. Nós vamos impor as mãos sobre elas, elas serão curadas em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Esse mês nós fizemos uma ação social, foi lindo na rua. Eu vi pessoas colocando a mão sobre as pessoas, declarando cura, declarando restituição, declarando libertação. Querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que você abra o teu coração para entender aquilo que Deus quer fazer por meio das nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando fervorosamente a favor dele. Agora pensa na cena. Não está sendo fácil essa oração. Sim ou não? Por quê?
Eles acabaram de perder um companheiro de reino. Eles acabaram de perder Tiago. Eu não sei você, mas eu já perdi pessoas que me doem até hoje. E eles estavam reunidos orando por Pedro agora, com um temor, com medo, porque eles sabiam que o próximo a ser morto seria Pedro. Mas eles serviam um Deus, cara, que a Bíblia diz que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que você quer? O que você tem clamado? Será que a situação que você está passando, talvez você está enfrentando uma situação difícil? Será que você tem desanimado? Será que você tem perdido a sua fé? Hoje Deus me chamou aqui para poder fortalecer a tua fé, cara. Para você sair daqui entendendo que nada é impossível para Deus. Nada. Por isso que a igreja se reuniu. Por isso que a igreja, a Bíblia diz que eles oravam fervorosamente. Aí a Bíblia diz, e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-la a julgamento. Ou seja, o plano já estava determinado por Herodes. Só que a Bíblia diz que na noite anterior, aí tem um detalhe. Obrigado, Valisca. A Bíblia diz assim, ó. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-la a julgamento, Pedro estava... Não. Me ajuda. Pedro estava o quê? Pedro estava o quê? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Um boleto que a gente não consegue pagar já tira a nossa noite. Já tira o nosso sono. Sim ou não? Seja verdadeiro comigo. Um problema pessoal que a gente passa, a gente já perde o nosso sono. Uma doença talvez que a gente enfrente é capaz de tirar o nosso sono. Agora, como Pedro está prestes a morrer, mas ele está dormindo. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que é necessário a gente confiar tanto em Deus, ao ponto da gente simplesmente deitar e descansar, porque a gente confia que Ele pode todas as coisas. Sabe por que Pedro está dormindo? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele está dormindo porque ele sabia que se Deus quisesse libertar ele, ele seria liberto. Você está aqui em nome de Jesus. A minha oração é para que Jesus te sacuda hoje, cara. Para que a sua fé aumente. Para que a partir de hoje você suba em outro degrau. E que todas essas situações que você está enfrentando, eu não estou falando para você ignorar, mas eu estou querendo te levar para um nível espiritual, para você enxergar que tem coisas que não adianta. Tem coisas que não adianta você perder o sono. O que você precisa não é perder o sono, o que você precisa é confiar no Deus que você serve. Pedro confiava em Deus. Por isso que diante dessa situação, que ele sabia que no próximo dia ele seria executado, ele está dormindo. Ele está descansando. Que fé é essa que esses discípulos tinham que nós precisamos aprender? Que fé é essa que Paulo e Silas estão presos? E a Bíblia diz que ao invés deles murmurar, ao invés deles ficar xingando, sabe o que eles fazem? Eles começam a cantar. Que fé é essa? Que é capaz de, diante de um problema pesado, porque aqui não era qualquer problema, era morte. Diante de uma situação de morte, você decide cantar. Está vendo como a gente precisa melhorar na nossa fé? Sim ou não? Seja sincero. Hoje quando eu li isso, eu falei, cara, Pedro está dormindo diante dessa situação. E a Bíblia diz que ele está dormindo entre dois soldados, com algemas presas e duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Aí a Bíblia diz, subitamente, subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a luz resplandeceu na prisão. Meu Deus do céu, era para você estar dando glória a Deus nisso, cara. A Bíblia diz, então o anjo tocou o lado de Pedro, como se o anjo tivesse falado assim, ó, oh, acorda, irmão. E aí a Bíblia diz que o anjo tocou
no lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Cara, que coisa extraordinária! Sabe o que eu aprendo com isso? É que nós só iremos viver o sobrenatural se a gente tiver uma fé para poder não apenas acordar, mas a gente se levantar. Tá com problema, irmão? Não fica prostrado não. Tá com problema, se levante. Tá com problema, seja homem, erga a tua cabeça em frente, porque Deus está com você. Tá com problema, não fica prostrado. A Bíblia diz que ele só viveu o milagre porque ele não só acordou, ele se levantou. Existe uma ordem de Deus. Para você viver o milagre que Deus quer entregar para a tua vida, você precisa primeiro estar acordado. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. E a Bíblia diz que ele só experimentou isso porque ele decidiu se levantar. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que quando ele se arrepende, a Bíblia diz: e caindo em si, se levantou. Você não nasceu para andar prostrado, irmão. Você não nasceu para estar de cabeça baixa. E hoje Deus te trouxe aqui, você que está nos assistindo no nosso culto online, Deus está falando para você: levanta a tua cabeça. O anjo vai te acordar se preciso for. Amém? Para poder te fortalecer, para poder te dar uma injeção de ânimo. Meu Deus do céu, eu não sei você, cara, mas eu sou chapado aqui em cima. E aí a Bíblia diz, ó: tocou do lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ah, querido, em nome de Jesus, o que está te prendendo? O que te prende ainda? É a religiosidade que te prende, que você não consegue viver o novo de Deus? As algemas vai cair em nome de Jesus, mas você precisa se levantar. O que te prende ao pecado? É isso que você está acorrentado pelo pecado? Se hoje você entender o que Deus está fazendo aqui, Deus está tocando a gente, está tocando do nosso lado, falando assim: Bruno, melhora. Antes de falar para você, eu falo para mim. Antes de eu pregar aqui, eu já tenho que estar pregado. Amém? Então, quais são as correntes que está te prendendo? Que hoje Deus está falando assim: eu estou tocando do seu lado, cara. Mas eu quero que você acorde, não só acorde, você se levante. E aí a Bíblia diz: e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa. Pedro estava peladão. E para quem estuda a Bíblia e entende o contexto histórico, as prisões de antigamente não era igual de hoje. Que hoje é terrível, sim ou não? São 30, 40 homens por 1 metro quadrado. Mas as prisões de antigamente, vai ver os filmes antigos, era úmido, era um lugar feio, terrível. E aí Pedro está lá sem roupa. Não sei se Pedro estava sentindo frio, eu não sei se Pedro tinha apanhado, certamente ele tinha apanhado. Só que o anjo fala assim: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Amém? Esse anjo aqui não é o anjo do Senhor do Velho Testamento. Vocês lembram do Velho Testamento? Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo. Todas as vezes que você vê anjo com A maiúsculo na Bíblia, a Bíblia está se referindo ao próprio Jesus. Aqui não, aqui é um anjo. É outro anjo. Como diz a piada, é um fiotinho. E aí a Bíblia diz, ó, que o anjo fala para ele, ó, se arruma, coloca as sandálias. E aí a Bíblia diz: e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu. Só que antes de eu entrar nisso aqui, deixa eu te falar. Capa na Bíblia fala de ministério, fala de propósito. Então é como se o anjo estivesse falando para Pedro assim: ó, não quero apenas que você desperte do sono. Eu não quero que apenas você se levante, mas eu quero que você assuma o chamado que Deus confiou nas tuas mãos. Você está entendendo? Deus não vai apenas te tocar. Deus não vai apenas falar para você se levantar. Deus vai te entregar a capa do ministério que Ele confiou nas suas mãos. Você tem fé para isso, em nome de Jesus?
Ou você ainda é aquele menino que faz bico quando Jesus te chama para um propósito? Pedro pega a capa, Pedro assume o ministério que Deus tinha confiado nas mãos dele. E aí a Bíblia diz, ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Olha só que coisa extraordinária, cara. Isso é para mostrar para a gente que Pedro era homem igual a mim e a você. Ele está experimentando de algo sobrenatural, mas ele ainda não está entendendo que está vivendo aquilo. Cara, em nome de Jesus, nós vamos viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? E aí a Bíblia diz, todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si próprio, né? Aqui é quando inventaram o portão eletrônico. O portão se abre. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro, caindo em si, ele reconheceu que ele não estava vivendo apenas uma visão, ele não estava vivendo apenas um sonho. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Cara, eu quero declarar sobre a tua vida, se você tiver fé para isso, você vai estender suas mãos. Você vai passar apenas não mais sonhar, mas você vai começar a viver o sobrenatural de Deus na tua vida. O sonho é extraordinário, mas é apenas um pedaço de um processo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Eu acredito poderosamente, cara, em sonhos proféticos. Amém? Talvez Deus tenha te dado sonhos, só que você não vai apenas agora sonhar, você vai ver a manifestação daquilo que um dia Deus colocou dentro de você. Você vai experimentar isso. E Pedro está agora caindo em si. E a Bíblia diz que ele fala assim, agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. E aí olha só, aqui é uma cena que, quando eu chegar no céu, eu vou pedir para o Senhor colocar no telão. Porque eu acho extremamente engraçada essa cena. A Bíblia diz que a igreja está orando fervorosamente na casa, sim ou não? Amém? Só que Pedro chega lá na casa e ele começa a bater na porta. E aí a Bíblia diz que uma menina chamada Rod, ela chega diante da porta, pela parte de dentro, e ela ouve Pedro. E aí a Bíblia diz que ao invés dela abrir a porta, ela volta correndo. Ela volta correndo e começa a falar para as pessoas. Olha, Pedro está lá fora. Pedro está batendo lá na porta. Só que a Bíblia diz que quando a igreja ouve isso, meu Deus do céu. A Bíblia fala assim no versículo 15, todavia, eles lhe replicaram, estás fora de si. A igreja vira para aquela menina, para aquela mulher chamada Rod e fala assim, você está louca? Como assim, Pedro? Aí eles ainda falam mais, talvez deve ser o anjo dele. Por quê? Eles falam, talvez é o anjo dele. Porque nesse tempo aqui existia uma tradição. E eles acreditavam, essa tradição era passada de geração em geração. Eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo que se protegia. Foi ali que surge o anjo da guarda. Ah não, você tem um anjo da guarda, já ouviu essa expressão? Então eles acreditavam nessa tradição, que cada ser humano tinha um anjo do seu lado que protegia, que era um guardião da sua própria vida. Eles acreditavam ainda que se a pessoa cresce tanto nisso, esse próprio anjo ele era capaz de ter uma forma corpórea. E aí ele se transformava nessa pessoa. É por isso que aqui diante dessa tradição, as pessoas falam assim, não, deve ser o anjo dele. Só que a menina começa a insistir, falando assim, não, é Pedro. Mas sabe o que me chama a atenção nisso daqui, cara? É que primeiro, a Bíblia diz que a igreja estava orando o quê? Fervorosamente, a favor de quem? De Pedro. Eles não estavam orando por outras coisas.
Ele não estava orando para que, sei lá, um avivamento acontecesse, para que alguém fosse curado. Não, a Bíblia diz que eles oravam fervorosamente por conta da vida de Pedro. Agora eu te pergunto, Deus responde às orações da igreja, mas a igreja não tem ainda noção de que aquilo dali era possível que acontecesse. Talvez você está orando por algo e no fundo você duvida que Deus pode fazer. Você tem até fé para orar, mas você ainda não tem fé para poder acreditar que aquilo ali pode ser feito. A igreja estava orando por Pedro, mas essa atitude aqui demonstra que assim, eles não tinham convicção que aquilo ali era possível de acontecer. E muitos de nós estamos assim, como esse povo. A gente até ora, Deus, eu acredito no milagre, mas será que realmente dentro de você existe uma certeza de que aquilo dali é possível acontecer? Eu não sei, mas o Senhor está querendo nos levar para um outro nível espiritual. Você recebe isso no seu coração? E aí a Bíblia diz que todavia eles replicaram, está fora de si, mas diante de forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderar, eu não sei ler essa frase não, essa palavra não. Então vocês estão lendo aí, né? Ora, é possível que tenhas visto o anjo dele, versículo 16. Entretanto Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Deixa eu te falar, querido, eu não sei quantas pessoas estavam reunidas ali na casa de Maria. Eu não sei quantas pessoas estavam nesse momento da oração. Mas eu acredito que Deus permitiu que eles vivessem esse tipo de experiência, porque tinha pelo menos uma pessoa que acreditava. Amém? E aí quando Pedro aparece, eles ficam atônitos. Algumas versões dizem desesperados. Por quê? Porque agora eles estão vendo a resposta de uma oração. Cara, em nome de Jesus, não pare de orar, não para de crer. Deus vai te dar a resposta das tuas orações. Só que não é no seu tempo, não é quando você quer. A vontade de Deus, ela é soberana. Você está aqui em nome de Jesus? E uma coisa que Deus espera de mim, de você, é que a gente persevere, é que a gente não desista. Cara, não desista enquanto você não vê o milagre acontecer. Amém? Eu lembro que Deus deu uma palavra para mim e para André. Olha, vocês vão ter um filho. A gente não desistiu, foram 10 anos orando, 10 anos acreditando que nós poderíamos ter um milagre, mesmo diante de um diagnóstico de esterilidade. Mas cara, se Deus falou, já é. Você está aqui? Se Deus falou que vai acontecer, meu querido, vai acontecer. Se Deus falou que vai te entregar, Ele vai te entregar. Mas quantos estão dispostos a estar da forma que Deus quer que a gente esteja para receber o milagre? O problema é que a gente quer receber um milagre sem antes da gente estar preparado. Não vai rolar. Porque Deus, Ele é Pai. Amém? E Deus não é irresponsável. Então, meu querido, passe pelo processo. Passe pelo processo como um homem de Deus. Passe pelo processo como uma mulher de Deus. Sabe, para de mimimi. Para de achar que a sua vida é ó céus, ó vida. Para. Você serve um Deus poderoso, cara, que pode fazer todas as coisas na sua vida. Seja fortalecido hoje na sua fé, em nome de Jesus, para poder passar por qualquer tipo de adversidade que você está enfrentando. Eu não estou falando para você ignorar o problema, a luta. O problema ele é real, mas eu estou aqui como homem de Deus na tua vida para poder injetar uma fé dentro de você que talvez precisa ser aperfeiçoada aí.
para você passar para a próxima fase. Deixa eu te falar, já está quase. Não sei por que Deus mandou falar isso, mas alguém vai entender. Você está num processo tão intenso, de tanta luta, que você está falando para Deus assim: Deus, quando eu vou avançar para a próxima fase? Deus está falando para você assim: a próxima fase já é o chefão. Esquenta não, você vai vencer o chefão. Amém? Não sei para quem é isso, mas Deus fala umas coisas doidas e eu só obedeço. Amém? E aí a Bíblia diz: entretanto Pedro continuou batendo, quando enfim abriram a porta e o viram ficar atônitos. Versículo 17. Ele por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calasse, explicou-lhes como o Senhor havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Deixa eu te falar, o sobrenatural que você vai viver a partir de hoje, se você abrir o teu coração para você crer, não é para ficar apenas para você, é para as pessoas verem o que Deus fez na sua vida. Pedro simplesmente compartilha do milagre. Pedro simplesmente fala para as pessoas aquilo que ele tinha passado. E quando ele fala, com certeza, a fé daquelas pessoas que estão ouvindo Pedro começa a ir para um outro nível. Deus vai te entregar algo sobrenatural, amém? Mas não é só para você desfrutar disso. É para que pessoas que estão perto de você vejam o poder de Deus na sua vida. E aí a Bíblia diz que ele pede e fala assim: anuncia a Tiago. Quem é esse Tiago aqui? Ué, pastor, mas Tiago não morreu? Esse Tiago não é o Tiago apóstolo. Esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus, tá? E aí você vai ver que esse Tiago aqui, ele tem um encontro tão poderoso com o próprio irmão, com Jesus, que ele é o Tiago que escreve o livro de Tiago que tem na Bíblia. É o irmão de Jesus que escreve o livro segundo Tiago. E aí a Bíblia diz no versículo 18, para a gente caminhar para o fim: assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar. Por quê? Porque existia uma determinação de que se um soldado não conseguisse fazer a sua função, que era guardar o preso, se ele deixasse o preso fugir, a sentença para aquele soldado era a morte. Então Herodes aqui mata os 16 soldados, porque eles não conseguiram segurar Pedro. E aí a Bíblia diz que esses acontecimentos aconteceram. Foi Herodes para a Judeia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. E aí a Bíblia diz que Herodes, ele vai para a Judeia. E quando ele chega lá, aí você, se quiser fazer um dever de casa, em casa você lê do versículo 20 ao versículo 25. Você vai ver que Herodes chega ali em Tiro e Sidom. E aí existe uma espécie de tumulto, existe uma espécie de divergências. Só que as pessoas querem uma assembleia com Herodes. E aí a Bíblia diz que um servo de Herodes conversa com ele e faz com que essa assembleia aconteça. E aí a Bíblia diz que Herodes está sentado no trono e as pessoas começam a elogiar Herodes. Começa a falar para Herodes e começa a falar assim: olha, coloca para mim o versículo 22, por favor. Olha só, então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. A multidão começou a falar isso para Herodes. E aí o que aconteceu? Herodes se envaideceu. Herodes deixou o ego dele falar mais alto. E aí para os pentecostais que estão aqui, lembra daquela música? Foi comido de bicho, foi comido de bicho. Nos próximos versículos você vê a sentença do Senhor. A Bíblia diz que Herodes começa a sentir uma dor tão forte. E aí a Bíblia diz que vermes, bichos, começam a comer Herodes e ele morre. A Bíblia diz no versículo 23, mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes, de bicho. Sabe por quê, meus queridos? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Eu vou repetir. Deus
não divide a sua glória com ninguém. Então a minha oração é para que nessa noite a sua fé seja aumentada. Amém? Para que nessa noite você saia daqui falando assim: eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver o meu milagre. Amém? Não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas uma coisa é certa: você vai viver esse milagre em nome de Jesus. Amém? Tem coisas que eu tenho falado para Deus: Deus, eu vou viver isso. Deus, eu tenho fé que eu vou viver isso daqui. Amém? Então eu queria que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Queria que, se possível, ninguém se movimentasse agora. Você recebeu essa palavra no teu coração? Amém? Eu sinto o Espírito Santo aqui neste lugar, cara. E de uma forma totalmente irracional, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você reflita em tudo aquilo que foi ministrado hoje. Eu não sei se você é Pedro que está preso. Não sei se prisões, masmorras emocionais estão fazendo com que você se sinta preso. Eu não sei se o pecado tem te prendido. Eu não sei se você não consegue liberar perdão na vida de alguém, e o fato disso acontecer e você ainda não dá esse passo, você continua preso. Mas hoje eu sinto o Senhor, cara, tocando no nosso lado, sabe? Eu sinto o Senhor tocando no nosso lado e falando pra gente assim: acorda. Tem pessoas que estão aqui hoje que estão com sono espiritual, mas você vai acordar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro para que nessa noite o Senhor venha tocar em cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu oro, Espírito Santo, para que nessa noite, da mesma forma que o Senhor enviou um anjo lá naquela prisão e o Senhor tocou do lado de Pedro, e a Bíblia diz que ele acordou, eu oro para que o Senhor venha tocar no nosso lado hoje também. Eu oro para que hoje, Senhor, pessoas sejam levantadas. Eu oro, Senhor, para que pessoas que estão com um sono espiritual, que não conseguem avançar, eu oro, Espírito Santo, para que a partir de hoje Deus comece um novo ciclo. Da mesma forma que o Senhor falou com aquele anjo e deu uma ordem para o anjo falar para Pedro: olha, vista a sua roupa. Tem pessoas aqui que estão se sentindo nus, que estão se sentindo podre, mas Deus está falando para nós hoje: olha, eu tenho uma roupa nova para você. Eu sinto o Senhor falando com pessoas aqui, ó, está na hora de hoje você assumir a sua capa, assumir o teu ministério e avançar no propósito que eu um dia coloquei no teu coração. Meu Deus, o Senhor está mexendo com várias pessoas aqui de formas diferentes. E eu oro, Espírito Santo, para que ninguém que está aqui, e as pessoas também que estão conectadas conosco, meu Deus, a gente não venha sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Ah, Jesus, eu quero ir para um outro nível. Senhor, em nome de Jesus, leva a tua igreja para os níveis que o Senhor deseja. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. O Senhor está falando conosco hoje. É necessário a gente abrir os nossos olhos. Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, Deus envia o profeta na casa dele, e o profeta toca nos olhos de Paulo, para que os olhos dele se abrissem. Hoje é a noite dos teus olhos se abrirem, em nome de Jesus, cara. Hoje é a noite que Deus está falando para você: olha, eu quero te usar de uma forma sobrenatural, mas é necessário primeiro você acordar, é necessário primeiro você se levantar, é necessário primeiro você se vestir com as roupas que eu tenho preparado para você, é necessário você assumir a sua capa ministerial. Meu Deus do céu, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Começa a orar agora, começa a falar com Jesus, cara. Eu não sei que momento da palavra falou diretamente com você.